Olá pessoal, eu sou o pianista Fernando Calisto, eu sou mestre e doutor em piano performance pelo Conservatório de São Petersburgo, na Rússia. Além disso, sou professor, fundador do Instituto Fernando Calisto, um centro de excelência musical com sede em Brasília. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre algo muito importante: medo de palco, estresse quando a gente tem uma apresentação, a ansiedade. Sabe, todas essas coisas que nos dão um frio na barriga e por muitas vezes nos fazem querer desistir de mostrar todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente se preparou para fazer? Pois é, pessoal, as coisas não são assim tão definitivas. O medo existe e eu não posso fazer nada com ele. Ou, por exemplo, as outras pessoas têm um sistema nervoso mais forte. Eu não sei até, na verdade, por que a gente não aprende nas escolas, mesmo nas escolas regulares, não só nas escolas de música, nas aulas de teatro, como lidar com ansiedade para a performance, como ser mais feliz no palco. Mas sim, isso é possível de ser aprendido. Então, pessoal, quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Nem tudo foi como hoje a gente vê, né? Se vocês observarem hoje vídeos dos meus concertos pelos diversos palcos aí do Brasil e do mundo, talvez vocês imaginem que eu fui sempre assim, tão calmo. Mas uma curiosidade, né? Me lembro bem disso. Quando eu me apaixonei por música, tinha ali 11, 12 anos, eu ganhei um tecladinho de brinquedo dos meus pais e fui estudar com a professora Eliane Lacerda em Frutal. Primeira coisa que eu cheguei para ela e falei assim: olha só, vou falar uma coisa para a senhora. Eu quero aprender música, mas eu nunca vou me apresentar em público. Ela ficou um pouco assustada, assim, falando: poxa, um garoto de 11 anos aqui, né? Imaginem vocês, numa cidade interior. Frutal, Minas Gerais, é uma cidade que hoje tem cerca de 60, 70 mil habitantes. E a primeira coisa que ele disse, que é: eu nunca vou me apresentar em público. Eu fui uma criança muito tímida e um adolescente muito tímido. E talvez isso justifique o fato de hoje eu ter pesquisado bastante por que a gente tem essa dificuldade com o palco. Afinal, ali no palco, musicalmente falando, existe a possibilidade de nos comunicar através dos sons, né? Dizer o que eu estou sentindo sem precisar das palavras. Olha que maravilha, que coisa fantástica. E quantas vezes a gente não deixa de fazer isso por conta do medo? Então, esse foi o início da minha história. E vejam como as coisas, eu quero salientar bem aqui, elas podem ir de um lado até o extremo oposto. Hoje eu adoro tocar em público, adoro me comunicar, adoro estar aqui falando com vocês e para vocês. Mas como falei, isso nem sempre foi assim. E era muito angustiante imaginar que todo o trabalho que eu fiz, ou seja, toda a preparação, todo o treinamento, o estudo das partituras, na hora que eu subia no palco, aquilo podia, desandar. E isso era triste. E é triste. E eu entendo a sua dor. Talvez você tenha a mesma trajetória de vida que eu tenho. Nós só estamos em pontos diferentes. Mas não é necessário que você passe por todo esse processo sem ajuda. Existe sim técnicas, sabe? Existem técnicas para a gente aprender a se preparar. Em todas as áreas: preparação física, técnica, mental, emocional, como conviver com as pessoas próximas, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, aprendendo a se comunicar consigo mesmo de forma positiva, de forma objetiva. Isso tudo pode ser aprendido. Só que eu não sei por que a gente não aprende isso nas escolas. Vejam vocês, eu estudei no Conservatório de São Petersburgo. Bom, acho que não preciso aqui falar tanto sobre a Rússia, né? É referência musical e continua sendo referência musical. Conservatório na Rússia é uma instituição acima da Universidade Federal. Existem também universidades na Rússia, mas conservatório só tem um grande em cada cidade. Para terem ideia do que eu estou falando, eu estudei na mesma escola onde Tchaikovsky estudou. Fiz prova na mesma sala em que Prokofiev fez sua última prova, quando ele escreveu o primeiro concerto para piano e orquestra. Para quem não sabe, esses nomes são nomes de compositores muito famosos, compositores russos. E mesmo no Conservatório de São Petersburgo, apesar de que na Rússia eu aprendi várias dessas técnicas que eu quero compartilhar com vocês, não havia uma preparação específica
em como lidar com o nosso sistema nervoso. Ou a preparação abordava só uma área, a área psicológica, ou a preparação ela abordava só a área técnica. Ou então eram apenas frases de autoajuda que na hora que a gente sobe no palco não adiantam nada, porque a mente lá se comporta de uma forma completamente diferente. E são essas dores que eu passei na minha vida que eu gostaria de dividir com vocês. Uma situação muito curiosa, eu me lembro quando eu cheguei na Rússia também, eu fiz prova e fui aceito direto no terceiro ano. Claro que aos trancos e barrancos, neste momento, eu já conseguia me apresentar em público, já tinha feito vários concertos. Óbvio que para estudar na Rússia eu tive que passar por testes dificílimos, mas ainda não era o ideal, aquilo que eu acreditava que podia ser. O que é esse ideal? Aprender a ter felicidade e viver aquele momento presente, o momento que você está no palco. Então, eu estava no corredor, assim, com 2 meses de Rússia, eu fui aceito direto no terceiro ano de um curso de 5, que te dá o grau de mestre, é o final do conservatório, e depois disso eu fiz também o doutorado. Eu tinha uma amiga chinesa que ela estava indo para a sua prova final. As provas finais, os exames estatais na Rússia, os exames federais, eles são muito pesados. As meninas colocam aqueles vestidos lindíssimos, os meninos todos sempre de terno, né? As provas são muito sérias. E por muitas vezes você não tem pessoas no palco, então é uma situação muito gelada. E eu olhei para aquilo, aquela mesa assim de madeira, com mais de 10 pessoas entre toda a banca, né, toda a comissão julgadora, sempre com uma pessoa de fora para testar que o exame ele é realmente federal, que você sai do conservatório com a marca, com a cara de um estudante do conservatório. Eu olhei para aquela minha amiga chinesa e só imaginei assim, eu não tenho condições de imaginar como você tem coragem de entrar no palco agora. Eu me encontrei com ela no camarim, né? Eu lembro bem dessa porta que dá acesso para o palco. E a única coisa que eu pensava é que quando chegasse a minha vez de fazer esse exame federal, daqui 3 anos, eu muito provavelmente iria desmaiar ali. Era essa a sensação que eu tinha. E é muito importante falar isso, que muitas pessoas que não vivem essa situação, a meu ver, elas não têm como nos ajudar verdadeiramente, porque o que a gente pensa, o que a gente sente é uma outra realidade. Outro dia eu vi pelo Instagram uma pianista mexicana que faz muito sucesso no Instagram, ela falou que o grau de nervosismo que a gente sente de um pianista, né, ao entrar no palco para se apresentar, é a mesma carga de estresse que sente um atirador de elite do FBI no momento do tiro. Já pensaram nisso? Reflitam aqui comigo. Poxa, alguém está prestes a dar um tiro. Quer dizer, o que sente essa pessoa? A carga emocional de responsabilidade. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas subjugam, elas pegam e falam assim, não, vai lá. Para que você está nervoso? Não há necessidade de ficar nervoso. Então assim, não, você está nervoso, então você não está preparado para isso. Gente, a história não é assim. Então a gente precisa primeiro se conscientizar de tudo que ocorre, como eu posso estar melhor preparado e também conscientizar todas as pessoas que convivem conosco. E sabe qual foi o meu maior erro quando eu estava ali, olhando para essa colega minha e pensando, se fosse eu nunca daria conta. Aí está um dos primeiros problemas. Você não deve imaginar uma situação que não é sua. O que mais que a gente vê nessa situação? Eu fui assistir um concerto na Filarmônica, estou sentado na plateia e fico me desgastando. Nossa, se eu tivesse que entrar aí agora, eu não daria conta, eu não estou preparado. Óbvio, não é o seu dia. Você não se preparou, existe uma preparação mental, emocional, técnica, que te fará ver as coisas sobre outro ângulo. Então, esse é um dos primeiros erros. Inclusive, é por isso que a gente não deve frequentar vários concertos, ficar muito em sensação de euforia antes de um evento importante. E sabe o que mais que eu descobri? Se tudo isso é tão interessante e tem como se preparar, por que não também ajudar atletas? Vocês pensam que a vida de um atleta é fácil? O atleta sendo vaiado por toda a arquibancada, tendo que bater um pênalti. Ou decidir uma jogada, né? Por exemplo, no vôlei, decidir para onde vai atacar, para onde vai sacar. Ou então, um atleta na hora de um arremesso final, nos 3 últimos segundos. E a preparação mental? Será que essa preparação mental, emocional, ela é apenas falar assim, seja focado, fique firme? Isso pode às vezes funcionar, mas às vezes não. É preciso que a gente olhe o contexto de uma forma global, de uma forma sistêmica, né? Uma forma que nos permita ver
todo o momento, não só este aqui agora, mas desde a sua infância, o que você pretende depois. Assim o caminho se torna mais fácil e até mais feliz. E concurseiros, então, pessoas que querem muito, precisam de um emprego, estudam, se preparam, abdicam de várias coisas. Na hora que recebem a prova na mão, a cabeça começa a se comportar de outra forma e as pessoas não conseguem se organizar no tempo. Ela tem tudo ali. Ela poderia responder muito bem essa prova, concurseiros, vestibulandos ou até em situações cotidianas. E o porquê que a gente não aprende sobre isso? Porque ainda não tem muitas informações de forma integral. Isso que eu não entendo. Por outro lado, só quem vive essas situações onde a sua cabeça tem que trabalhar muito rapidamente, né? Imagine você. Música é algo que tem a ver com tempo, com ritmo. Um concerto, um recital de piano solo, se eu tenho um branco, eu paro tudo, vai ficar um vazio no teatro. Claro, isso pode acontecer? Pode. Isso pode até ser positivo para experiências futuras. Mas eu preciso saber muito bem o que está acontecendo. E tem como aprender mais sobre isso. Tem como ter uma relação melhor consigo mesmo. Inclusive, desfrutar dessa preparação desde o primeiro momento. Desde o momento que, por exemplo, você que vai ser músico profissional ou amador, se encontra com seu instrumento. Às vezes a questão não é palco. Às vezes você quer aprender a tocar bem para você mesmo, mas você quer fazer isso com felicidade. Ou você que já é um estudante que passa por provas. Você que é um ator, um palestrante, ou você que não tem problema quase que nenhum. Você já é um músico profissional, você se apresenta, mas você gostaria de entender melhor por que determinada sensação ou emoção ocorre no momento de sua performance. E é isso que eu vou te ensinar. Então, pessoal, quem eu consigo efetivamente ajudar? Músicos, vocês? Com toda certeza. Palestrantes, atores, pessoas que lidam com situações no palco, pessoas que têm um evento muito importante. Às vezes esse evento, aos olhos de outra pessoa, não é tão significativo, mas você pode viver um verdadeiro estresse se você tem um casamento, por exemplo, daqui a um ano, e tem medo realmente de colapsar no momento do seu casamento. Esse curso também pode ser para você. Pais de crianças que estão começando a sua vida no esporte ou na música e que não sabem muito bem lidar com esses dias angustiantes, com esses momentos, e muitas vezes até blindar os seus filhos de interferências externas que atrapalham. Esportistas que sentem que o seu rendimento começa a cair no momento da performance. Todos vocês, então, que sentem que o que você apresenta e o que você prepara está muito distante, é bem-vindo no meu curso. Ou seja, se você acha que você se preparou muito melhor para o resultado que você consegue entregar, esse curso é para você. Então, músicos, concurseiros, vestibulandos, esportistas, atores, palestrantes. Sim, é bem ampla a gama. Afinal, todos nós sofremos e todos nós queremos ter uma relação melhor e mais feliz com o nosso fazer.